E se existisse, assim, um lugar suspenso entre a vida e a morte? Tipo uma biblioteca, sabe? Onde cada livro te desse a chance de viver uma outra vida. Uma vida baseada naquelas escolhas que a gente não fez. Essa é a ideia central, bem intrigante, que a gente vai explorar hoje, olhando os materiais sobre A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. A ideia é seguir a jornada da Nora Seed, a protagonista, pelos arrependimentos dela, pelas vidas que ela poderia ter tido, para tentar entender o que realmente dá valor para a nossa vida, né? Ok, vamos mergulhar nisso. Primeiro, quem é a Nora Seed? Ela tem 35 anos, mora em Bedford, na Inglaterra, e ela tá, assim, se sentindo totalmente soterrada por arrependimentos. Muitos mesmo. Perdeu o emprego, o gato dela, o Volts, morreu, tá afastada do irmão, dos amigos, tá aí num momento de desespero total. Ela tenta tirar a própria vida. E é justamente nesse limite, né, entre viver e morrer, que surge a Biblioteca da Meia-Noite. Não é bem vida, nem exatamente morte, é um espaço fora do tempo, sabe? Parado ali à meia-noite. Infinito. E quem guia ela por lá é a Mrs. Elm, que foi bibliotecária na escola dela. O mais fascinante aqui é como funciona o lugar. Cada livro lá dentro representa uma vida alternativa, uma vida que nasceu de um arrependimento específico dela. E tudo começa com o livro dos arrependimentos, que é pesado. Lista tudo que ela lamenta não ter feito ou ter feito diferente. E ela começa a experimentar essas vidas, né? Abre um livro, entra numa vida. Tenta ser nadadora olímpica, por exemplo. Atinge aquela glória que ela tinha largado mão atrás. Mas por dentro se sente vazia, exausta. E o pai, com quem ela queria ter se conectado mais, ele morre do mesmo jeito. Exato. Tenta a vida de casada com o ex, o Dan. Eles têm um pub, parece tudo estável, mas aí ela descobre traição e infelicidade. Parece que nenhuma vida é perfeita, né? Mesmo aquelas que pareciam sonhos, têm seus problemas. Exatamente. Essa é uma das primeiras grandes sacadas dela lá dentro. Aquela busca por uma vida ideal consertando o passado. Ela vê que não funciona bem assim. Ela vive também como glaciologista lá na Antártida. Uma vida de coragem, sem dúvida, mas, nossa, uma solidão imensa. Ou então como estrela de rock com o irmão, o Joe. Outra coisa que ela abandonou. Tem fama, dinheiro, mas também tem a tragédia. O irmão morre de overdose nessa vida. E isso mostra uma coisa interessante, né? Que nem toda decisão de desistir que ela tomou no passado levou a um resultado pior necessariamente. O que é constante em todas essas vidas é a imperfeição. Todas elas têm desafios, perdas, mas também alegrias, né? Dores. Se a gente conecta isso ao quadro maior, a ideia de que corrigir um único arrependimento traria a felicidade completa, isso meio que se desfaz. Muitas vezes o arrependimento se baseia numa visão meio distorcida, sabe? Idealizada demais do que poderia ter sido. Ela tem contra outra pessoa que também está viajando entre vidas, o Hugo Lefebvre. Isso meio que reforça a ideia de múltiplas realidades, né? Um multiverso de possibilidades. Mas aí surge uma questão ainda mais profunda. Se existem infinitas versões nossas por aí, o que dá valor a esta vida aqui? E a resposta que começa a aparecer para Nora é bem subjetiva. O valor não está tanto no que acontece, mas em como a gente se posiciona, na atitude perante a vida que a gente tem. E essa mudança de olhar parece que é o ponto de virada, né? Porque é aí que o tal livro dos arrependimentos começa a ficar menor. As páginas vão sumindo. É aqui que fica realmente interessante. A Nora começa a aceitar o passado dela, a se perdoar. Ela experimenta uma vida mais, digamos, equilibrada. Como professora de filosofia, mais conectada com as pessoas, com o irmão, fazendo trabalho voluntário. Não é perfeita essa vida, claro, mas tem um propósito. E é nesse momento de aceitação que a biblioteca começa a desmoronar, sinalizando que, bom, é hora de voltar para a realidade dela. Ela acorda no hospital, um vizinho a salvou. A experiência toda na biblioteca se foi real ou uma metáfora poderosa para o processo interno dela, né? Transforma ela completamente. A decisão dela não é mais buscar outra vida perfeita. É reconstruir a sua vida, a original, com pequenos gestos. Ser mais gentil, se reconectar com o irmão, adotar outro gato, voltar a tocar piano, encontrar sentido no agora. Exatamente. E essa jornada toda, ela sintetiza temas muito importantes hoje em dia.
Primeiro, o peso que o arrependimento pode ter, como ele pode paralisar a gente e como é possível ressignificar isso. Depois, o valor da vida comum, sabe? Aquela vida normal, com suas falhas e belezas, que às vezes a gente não valoriza. Também tem essa tensão entre o que a gente escolhe, o livre-arbítrio, e o que simplesmente acontece, o que a gente não controla, a imprevisibilidade da vida. E tudo isso abordando temas delicados como saúde mental, depressão, até suicídio, mas de uma forma sensível, focando na esperança, na chance de se reconstruir. De culpa eterna, mas sim de aprendizado. E para encontrar significado no presente, abraçando a vida como ela é, imperfeita. Significa que a vida que a gente tem agora, esta aqui, é a que vale a pena ser vivida, com atenção, com coragem. Para fechar, fica uma última provocação para quem está ouvindo. Se o livro sugere que até as menores escolhas poderiam gerar vidas totalmente diferentes, como isso muda o peso, ou talvez a leveza, que a gente dá para as nossas decisões do dia a dia, mesmo aquelas que parecem mais banais? Fica aí para pensar.